Tudo bem, Luiz? Bem, Prazer você. te conhecer, viu? Prazer é todo meu. Então, a gente veio aqui para saber um pouquinho mais sobre o Feng Shui e como ele pode ajudar na nossa vida, no nosso cotidiano. Bom, vamos entender o que é Feng Shui, né? Ou Feng Shui, tanto faz. As duas palavras, elas têm um significado isolado. Feng é vento e Shui é água. Porque são dois elementos mais presentes dentro de uma casa. Você tem porta, você tem janela e você tem muitos locais ali onde você tem a água fluindo, né? Quando você combina as duas palavras, você fala de adequação, de harmonização, de equilíbrio entre eles. Como a cultura veio da medicina tradicional chinesa também, e é uma cultura criada na China, você vai entender que você acaba colocando todos os elementos, a matéria-prima do que existe na casa em harmonia, porque existe uma fórmula, uma sequência para isso, gerando uma energia mais poderosa na casa para que você gere o que o oriental chama de Qi, que é a energia vital. Essa energia, quando ela é intensa numa casa, ela vai regulando os seus pontos energéticos. Então é o que a gente conhece como chakra. E ele funciona em cima de técnicas que vão reorganizar a casa. Ele não faz uma reforma, mas ele vai te indicar a melhor cor para você ter no ambiente, a melhor posição dos móveis, vai falar do que é correto, do que não é você ter na tua casa, vai dividir os cômodos de acordo com aspectos da tua vida, porque você acaba replicando aquilo que você tem internamente como sonhos, desejos, vontades e gostos na tua casa quando você monta. E assim, você daria algumas dicas pra gente prestar atenção na nossa casa, de como a gente pode ter um lar mais harmônico? Sim, eu acho que a gente tem que partir do princípio de que a casa é um ser único. Ela tem uma energia única, o que a gente costuma chamar de alma da casa, porque ela tem um histórico, porque existiram pessoas que moraram ali, contribuíram com o energético da casa, que aí você vai entender que aquilo que você vibra ali dentro, pensa ou faz, fica como registro de energia. Deixar a tua casa de uma forma que ela seja prática, organizada e limpa. Eu já ouvi falar muitas vezes que quando a casa está em desarmonia, os primeiros a sentir são as crianças, né, os animais e as plantas. Sim. Se você já parte para o caminho da limpeza e da organização, você já evita esse processo. E evitar que as crianças se sobrecarreguem, porque como são mais puras, já não estão tão contaminadas com obrigações, problemas, medos e traumas, elas acabam purificando, ajudando a purificar o ambiente. A criança até os 7, o animal é constante e as plantas idem, porque elas são filtros naturais de energia, absorvem a negativa e liberam a positiva. Tem uma dica que eu gosto muito, que eu acabo indicando para os meus clientes e alunos, que é você utilizar a colônia de alfazema ou de lavanda diluída em água. E aí quando você promove a limpeza na casa, por último, ou você borrifa num borrifador de plantas pelos ambientes, ou você passa com um pano no chão, no piso, no vidro, porque isso uma vez por semana. A lavanda, ela ajuda a apagar os registros de energia. Então você vai ter um efeito muito mais de paz, de equilíbrio, de harmonia ali dentro, crianças vão viver melhor, as plantas serão mais saudáveis e os animais também. O banheiro drena a energia, né? Isso. E como que a gente pode anular esse efeito negativo? Existem várias formas. Quando você fala de banheiro, você tem que analisar primeiro o formato da construção, a forma como ele é, e depois a localização na casa. Esse é o primeiro passo. Então, se você vai orientado por um mapeamento que a gente costuma utilizar, que se chama Bagua, eu tenho inclusive um aqui que eu posso exemplificar para vocês. Esse ele é utilizado para rebater energias nocivas que vêm do externo. Energia que vem de uma casa que está muito próxima de uma rede elétrica, uma delegacia, um hospital. Mas ele também é um divisor das áreas, então cada uma dessas 3 linhas corresponde a uma área que vai corresponder a um aspecto da tua vida. Então você tem uma área que é para relacionamentos, outra que fala de família, outra que fala de trabalho, amigos e por aí vai. Então 2 áreas são bem complicadas para você ter um banheiro, que seria a área central, que é bem a região central mesmo, que é a área responsável por saúde, e quando você tem um banheiro ali, ele vai sugar muito da energia das pessoas, fazendo com que o sistema imunológico seja fragilizado. Então é aquela casa que vira e mexe, a pessoa fica doente, fica resfriada, pega uma gripe, aí quando está melhorando a outra fica doente, porque você tem esse banheiro exatamente sugando a energia no ponto central. E aí, vamos supor que a porta de entrada seja aqui, oposto a ela, no canto esquerdo, você tem a área de prosperidade, que vai falar da riqueza, vai falar de um ponto ali que recebe a energia de prosperidade da casa.
Quando você tem um banheiro ali, ele também suga essa energia do dinheiro. O dinheiro entra, mas sai muito mais rápido. E a questão das plantas, teria alguma que você indicaria que fizesse esse papel com competência? Então, existem algumas. Existem plantas que são mais resistentes a um padrão de energia mais pesado. Então, uma casa que recebe todo tipo de gente, ou que de repente tem um fluxo muito grande de pessoas, ou um comércio, você tem plantas mais resistentes e plantas que são até mais tranquilas para trabalhar a energia, né? São mais suaves no trabalho e não tão resistentes. As que são mais escuras, um verde mais intenso, caule mais grosso, são mais resistentes. Então você vai encontrar espada de São Jorge, lança de Sansevieria, que são aquelas mais roliças, né, mais cilíndricas, que a Sansevieria é cilíndrica. Você vai encontrar o ficus, que é uma árvore bem resistente, as tuias, os ciprestes, que são os pinheiros, que também resistem muito a energias pesadas. No Feng Shui é muito famoso a combinação de árvore da felicidade macho e fêmea no mesmo vaso. É usado num quarto de casal, por exemplo, para harmonizar os casais. Mas em qualquer ponto da casa que você utilizar, ela vai trazer esse mesmo efeito. E tem uma que eu gosto muito, aliás, duas, que funcionam muito em locais onde você não tem tanta ventilação e iluminação. Uma é o lírio da paz, que ele é bem resistente para um lavabo, por exemplo. E outra é uma planta que provavelmente as pessoas conhecem, mas como ela ganha o nome científico, nem todos gravam, que é a Zamioculcas. O nome popular não pegou, ela é chamada de brilhante, mas ninguém fala. Então a Zamioculcas, ela é africana, ela é bem bonita, ela é bem simétrica, então se você pegar uma boa espécie, vai parecer que ela é de látex, e não é verdadeira. E ela é ótima para filtrar energia. Se o ambiente estiver muito carregado, ela começa a liberar em líquido a energia. Nossa, que bacana. Como a Comigo Ninguém Pode faz também. Legal. Se você entrou no ambiente, tem uma Comigo Ninguém Pode, você está muito carregado, tenso, pesado, ela começa a realizar o filtro liberando água. Olha que bacana, né? É, bem interessante. A natureza agindo, né? Sim, ela já funciona, porque toda planta é um filtro natural de energia. Entendi. Então, eu escutei falar que você faz um trabalho de harmonização do lar. Sim. Como é que funciona esse trabalho? Conta pra gente. Eu estudei em muitas escolas, fiz cursos aqui e fora, me especializei em algumas áreas e criei a minha própria técnica. Hoje em dia, o que eu ensino e o que eu aplico aos meus clientes é a terapia de casas, que é um trabalho novo que eu desenvolvi, e ele vai ser mais específico na casa. Então eu vou acompanhar um pouco do cotidiano da família, entender quais são os problemas, bloqueios e dificuldades, quais são os sonhos, o que eles desejam, e vou fazer todo o projeto de Feng Shui baseado nisso. Então eu consigo ser muito mais específico, mais pontual, porque você vai entender que não é só a estrutura da casa, não é só você ver o terreno, mas é você entender que existe vida ali dentro, né? E nem tudo você vai resolver pela casa. Então eu consigo acompanhar um pouco aquela família, indicar aquilo que eles podem fazer também dentro da casa ou fora para melhorar a harmonia, e aí eu vou combinar tudo isso com as técnicas de Feng Shui. Muito legal, parabéns, viu, pelo seu trabalho. Obrigado. E obrigada por conversar um pouquinho com a gente, passar um pouquinho da sua sabedoria. Eu que agradeço, foi um prazer. Então é isso, pessoal. Espero que vocês aproveitem as dicas e muito amor, paz e harmonia para todos.